fazem 7 anos que eu estou na área comercial, já estou passando pela Segunda Guerra, né, com um impacto significativo em insumos, né? Isso, no mercado de fertilizantes, acaba sendo muito rápido, assim, essa ascensão dos preços. Eu acho que o mercado de fertilizantes ele é bem interessante, porque geralmente o mercado de fertilizantes ele é mais rápido que as notícias. Segurança também é entregar um produto que ele sabe que na condição que ele aplicar, ele vai funcionar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conecta Agro, da área de negócios agrícolas. Eu me chamo Bruna e aqui ao meu lado está meu colega Antônio. E no episódio de hoje, iremos falar sobre um tema que é um dos pilares da cadeia produtiva agrícola e está presente na vida do produtor, principalmente de forma estratégica, do começo ao fim da sua safra. Não é mesmo, Antônio? Isso mesmo. Então, no tema de hoje, iremos falar sobre o mercado de insumos, né? E estamos aqui com o Fábio. Seja bem-vindo, Fábio, para mais esse episódio. Fábio, pode se apresentar para o pessoal, contar quem é o Fábio aí um pouco para nós? Olá, Bruna. Olá, Antônio. Olá, espectador, né, ouvinte no nosso podcast. Nós queremos aqui falar sobre o negócio de insumos, né? Mas antes disso, me apresentar, sou Fábio Sibert. Eu estou há 15 anos na cooperativa Castrolanda. É meu primeiro e único emprego até então. Comecei na área técnica dentro da cooperativa, né? Dando assistência técnica para os produtores por praticamente 8 anos. E agora fazem 7 anos que estou dentro da área comercial de insumos, né, que abrange fertilizantes, defensivos, especialidades e alguns outros negócios. Legal, Fábio. Apresentando um pouco da sua área, então, Fábio, qual é a área de atuação hoje ou quais entrepostos contam com insumos dentro da cooperativa Castrolanda atualmente? Então, a área de insumos ela é hoje responsável pela compra estratégica, né, de todos os insumos que os nossos cooperados vão utilizar, fazer toda essa gestão com fornecedores, aí desde prospecção no mercado, precificação, controle de estoques e acompanhamento do escoamento desses produtos. Hoje nossa equipe fica centralizada na matriz, em Castro mesmo, na Castrolanda, mas nós atendemos todas as unidades da cooperativa, né, onde há demanda de insumos por parte do produtor. Então, isso, Castro, Piraí, Ventania, Itaberá e, mais recentemente, em Colinas do Tocantins. Bacana, Fábio. E hoje, falando um pouco de modelo de negócio, né, de insumos dentro da área agrícola, você pode explicar um pouco para nós como que funciona o modelo de aquisições junto aos cooperados? O principal modelo de aquisição, né, de insumos por parte dos cooperados sempre foi através de um modelo que nós chamamos de programação, né? Para quem não conhece o modelo, ele é praticamente uma reserva, né, de insumos por parte do cooperado, que lhe dá o direito de usufruir desses produtos e nos dá, como área de negócios, o dever, né, de ter os produtos na hora certa, no lugar certo, para atender suas demandas. Essa reserva ela é feita pelo assistente técnico, pelo consultor técnico do produtor. Cada produtor tem um agrônomo responsável, e esse agrônomo faz todo esse planejamento das demandas que aquele cooperado vai ter, né, considerando sua realidade para a próxima safra, por cultura, por talhão, por fazenda, e nos entrega essa demanda através dessa reserva, e nós consolidamos isso e fazemos, então, um grande pool de compras, né, uma compra massiva de produtos, buscando realmente ter rentabilidade, né, menores custos e a disponibilidade dos produtos para o produtor. A base dessa reserva, dessa programação que o técnico faz, com base em seu conhecimento histórico da área, mas muito também e principalmente com base nas informações técnicas que a Fundação ABC provê para a equipe, né, e para os cooperados a cada safra e a cada novo ciclo de plantio. Esse é o principal modelo de negócio do cooperado com a Castrolanda. Mas entendemos também que existem outras demandas, e às vezes esse momento, né, de uma programação ou da época dela, quando ela acontece, não atende mais a todos os produtores. Então, nós também temos um modelo de negócio que é uma compra pontual, uma compra spot, que geralmente ela é demandada no momento do cooperado, né? O outro modelo
tem os momentos da fundação, o momento da cooperativa, geralmente é numa época mais definida, mas também nós temos a liberdade, alguns cooperados que entendem e falam assim, puxa, eu gostaria de antecipar a minha compra de fertilizantes ou de qualquer outro insumo por qualquer motivo que seja, particular do próprio produtor, nós atendemos ele também nesse modelo, né, e estamos abertos a esse tipo de negociação, né, interação com ele. A gente hoje atende o associado, mas também a gente atende algo de terceiros também. Se quiser comprar insumos da cooperativa, nós também estamos abertos a vendas para terceiros? Dentro do mercado de terceiros, ele é um modelo um pouquinho diferente, é um pouco mais limitado, né? Nós temos um modelo de atendimento a alguns clientes terceiros, né, já estabelecido no estado de São Paulo. É um modelo que já tem muitos anos, porque nós visávamos crescer em número de cooperados lá também. Então, a venda, a assistência técnica, na época, era um meio de prospecção também de novos cooperados. E mantivemos esse modelo até então com esses clientes. É uma base de clientes não muito grande, mas é fixa. Existe uma boa relação com esse pessoal lá. No Paraná, nós estamos atendendo muito mais clientes de forma passiva, né? Então, quando os clientes nos procuram, assim, vem eventualmente na unidade ou nos contatam, nós, obviamente, olhamos se faz sentido atender, posso, não posso, por questão comercial, por questão de estoque, mas nós atendemos também clientes com o maior prazer dentro do negócio do Paraná. Mas não é uma prospecção ativa, vamos dizer assim, de negócios, né? E hoje existe um portfólio de produtos que a área de insumos oferece para o nosso cooperado? A definição do portfólio sempre foi muito com base em questões técnicas, né? Que a Fundação ABC apresentou por entendimento, por confiança da parte da equipe ou do produtor. Então, a Castrolanda nunca trabalhou com um portfólio definido ou limitado. Então, de todas as empresas, seja de fertilizantes, defensivos, especialidades, que houvessem demanda, nós como área, estamos indo lá buscar, prospectar esses produtos, ou buscar esses produtos para atender essas demandas dos cooperados. Então, isso também é uma fortaleza, porque atendeu por muito tempo, né, todas as demandas nas mais diversas necessidades. O que nós percebemos, no entanto, ao longo do tempo, é que essa variedade extensa de produtos e de empresas que nós temos relacionamento, ela estava nos deixando um pouquinho para trás em questões comerciais, né? Então, íamos comprando pequenos volumes de poucos ou de muitos produtos e no final você não tem o melhor preço de nenhum deles, né? Você só anda na média. E o objetivo, obviamente, da cooperativa é ser melhor que a média, né? O melhor custo, o melhor produto nesse sentido. Então, recentemente, né, até como a diretriz do planejamento estratégico dos nossos cooperados, né, da Castrolanda, foi definindo essa necessidade de avaliar uma redução de portfólio e aí nós criamos já algumas estruturas, né, para olhar empresas realmente que estão mais próximas da cooperativa, com mais ferramentas, produtos, condições comerciais, suporte, ou mesmo pesquisa sendo realizadas na própria Fundação ABC, para a gente ter uma conversa estratégica um pouco mais próxima e ver e realmente buscar melhores condições para os nossos cooperados, para que, de fato, talvez com um portfólio um pouco mais limitado, ele tenha mais rentabilidade na linha final das suas culturas. Legal. Voltando muito a esse assunto, Fábio, hoje, então, existe algum tipo de fidelidade junto ao fornecedor ou o mercado está realmente mais aberto para essas aquisições junto à cooperativa? Dentro do mercado geral, né, eu vou falar do mercado vindo para a cooperativa, né, dos nossos fornecedores, né? Nós tivemos uma mudança significativa, né, dentro do modelo de atuação e também das empresas atuantes no mercado brasileiro como um todo, né? Nós sentimos isso aqui na região dos Campos Gerais, sul de São Paulo, de certa maneira, mas houve uma reorganização, né, das empresas atuantes, né, seja cooperativa ou mesmo revendas. Toda essa reorganização que está acontecendo, né, com algumas empresas saindo do mercado, outras talvez abrindo com menor porte,
fez com que muitos fornecedores, né, voltassem os olhos para a cooperativa. Também falei, puxa, pera lá, né, vai ano, volta ano, e a Castrolanda, né, e outras cooperativas fortes continuam aqui. E existe um negócio muito mais estável para eles, né, fornecer insumos para nós do que, eventualmente, para outros fornecedores. Então, sim, os fornecedores olham, né, olham o nosso mercado com bons olhos, sendo um mercado estável, um mercado talvez um pouco mais justo, técnico, né, nesse sentido, para atuar e onde eles realmente talvez tenham uma longevidade maior, que é o que nós buscamos também, né? Eu acho que é uma diretriz, uma cultura da Castrolanda de parceiros de longo prazo. Do lado do produtor, obviamente, os últimos anos também foram bastante interessantes, porque a dinâmica de fornecimento de insumos, ela mudou muito na nossa região, mudou muito no Brasil. Né? Muitas novas empresas entraram, principalmente naquela época do boom da soja. Era um pouco mais fácil fazer rentabilidade nos negócios, e mesmo no agrícola e no negócio de revenda ou distribuição de insumos. Isso, né, obviamente, mexeu bastante no mercado, e para nós também foi um momento em que nós tivemos que sentar, olhar e falar assim, pera lá, como nós estamos fazendo um negócio com os nossos produtores? Nós refletimos muito, né, tivemos intensas discussões, muitas críticas em diversos momentos, né, vindo de todas as áreas. Falei, puxa, talvez o modelo de atuação da Castrolanda, né, nesse negócio de insumos no momento, não é mais o mais adequado. E com tudo isso, nós buscamos muitos projetos também, né, de falar, puxa, talvez temos que rever alguma parte do modelo, talvez temos que rever uma parte do atendimento, né, fazendo entrega de produtos, né, de insumos direto na propriedade, sem custo, que muitos concorrentes estavam fazendo. Rever modelo de negócio, tanto de precificação como de gestão de estoques, até mesmo o tempo de atendimento do cooperado, né, no guichê, no caixa, o modelo em que ele podia fazer essa demanda de insumos, a retirada de insumos deles. Então, foi um momento bastante desafiador, mas também que nos colocou esse desconforto bom de falar, puxa, precisamos melhorar, precisamos evoluir. Né? E hoje, nós, como área de negócios, ainda estamos com 4 projetos, né, sendo realizados durante esse ano 2025. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, buscando realmente chegar no estado da arte, se isso é possível, né? Mas, olhando tudo isso e dizendo assim, nós somos daqui, né? A Castrolanda é a cooperativa da região, né? De Castro e das nossas filiais também. E nós precisamos ser competitivos, né? Tanto na nossa área como um todo, e ser a melhor opção para o cooperado sempre. E falando um pouco sobre cenário agora, até porque a gente, nessas últimas semanas aí, tem acompanhado, né, as principais notícias, e a gente gostaria de saber qual que é a análise do mercado de insumos hoje, que você tem sobre tudo que está acontecendo, esses conflitos no Oriente Médio, enfim? Bruna, é uma pergunta bem difícil, por outro lado, bem interessante também. Eu brinco assim, eu já falei com alguns amigos, mas, puxa, fazem 7 anos que eu estou na área comercial, já estou passando pela Segunda Guerra, né, com um impacto significativo em insumos, né? Quando nós pegamos assim, né, a guerra da Rússia com a Ucrânia, ela começou em fevereiro de 2022, né, e essa do Irã agora em 2026, também em fevereiro. 4 anos e 4 dias de diferença entre o início de uma e o início da outra. É óbvio que toda vez que você tem um cenário de guerra, os ânimos se exaltam, né? Existe um fator fatos, né? Um preço do fato, existe um preço do risco, né? Ou risco ou medo, e que eles se somam, e aí o mercado realmente fica totalmente averso a talvez negociações, ou se torna um pouco mais retraído como um todo. Quando nós olhamos assim, dentro dessas duas guerras, essas duas situações, lá em 2022, entre Rússia e Ucrânia, era um conflito, de certa maneira, um pouco mais regionalizado. Obviamente que é um conflito muito grande, né, entre duas frentes, né, grandes, tipo Europa e Rússia, quase que nesse sentido.
E os preços dos fertilizantes subiram muito, né? Eu acho que todo produtor que comprou fertilizantes na época lembra que os preços eram muito altos, né? Subiram de fevereiro, março, abril, atingiram o pico e aí depois lentamente foram se corrigindo. Naquele momento, de certa maneira, era um super conflito, um grande conflito, mas não tinha um impacto menor em fertilizantes, apesar de que todos os preços subiram muito, né? E os preços subiram a níveis que a guerra atual ainda não atingiu, né? Então, esse conflito ainda não chegou no... E naquela época também a gente teve uma pandemia, né? Verdade. Que acabou influenciando. Então, a gente teve dois lados, na verdade, né? Nós tivemos, assim, um aumento significativo, mas antes o produtor veio de uma super rentabilidade, vindo já questões de Covid, onde ele superfaturou em questão de vender grãos, né? Só que daí o cenário do ano seguinte já foi totalmente o inverso, né? Do que se esperava. Correto, Bruno. Então, quando a gente ainda olha do lado de fertilizantes, né, daquela guerra, existia sim uma restrição de produção, né? A Rússia produz muitos fertilizantes fosfatados. Potássio, ela é uma dos três grandes players dentro da área de potássio. E da parte de nitrogenados, principalmente nitrato de amônio, quase 100% do nitrato de amônio que o Brasil compra vem da Rússia. Então, sim, existe um problema no complexo NPK, mas era apenas um player, né, dentro daquela época. Quando nós olhamos agora para a guerra do Irã, ela é um pouquinho diferente, porque, né, como você bem falou, Bruno, nós viemos na época da Rússia e Ucrânia, com super safra, eu digo, de super safra em questão de rentabilidade, e aí sim, né, talvez na última ou na penúltima, um super preço, que era pagável, né? Era possível de se pagar fertilizantes naquele preço. Claro que dói, mas assim, a rentabilidade não tinha sido afetada. Hoje, quando nós falamos da guerra do Irã, né, eu acho que todo mundo tem acesso a notícias aí como um todo, mas o Irã, né, o Golfo Árabe ali, ele é responsável por uma boa parte do gás natural, do petróleo do mundo, né, e uma rota significativa de logística. Estamos, né, antes do contexto da guerra ainda, nós já temos um contexto aqui de que carros elétricos estão competindo com o mercado de fertilizantes hoje, né? Ele fala assim, puxa, como assim? Né? Porque o enxofre, né, advindo do petróleo, ele pode ter duas vias, né? Ou eu purifico rocha fosfática e faço um fosfatado e um fertilizante nitrogenado, como sulfato de amônio, ou eu posso enviar ele para purificação, né, de matérias-primas de bateria de carro elétrico. Então, não tinha carro elétrico em 2022, hoje tem, e essa demanda, só por isso, o preço do enxofre já tinha dobrado de preço de outubro a janeiro, se não me engano, e ele está quase dobrando de novo. Então, o competidor já não é só mais o mercado de fertilizantes. Então, esse é um primeiro ponto. Quando nós olhamos agora o Golfo Árabe, né, o Irã como um todo, eles são significativos para a produção, né, ali, aquela região, para a produção de fósforo, que vem para o Brasil, principalmente através da Arábia Saudita, e de nitrogenados, né, também através de Irã, Omã, Arábia, né, que vinham para o Brasil. Fora isso, eles estão travando uma rota logística, né, de qualquer outro produto que venha, eventualmente, da China, ou que vá para a Índia, né? Então, ali meio que se transformou num gargalo logístico. E aí, obviamente, os players continuam os mesmos, e falam assim, poxa, pera lá, se o preço do petróleo subiu, meu frete subiu, preço do plástico subiu, né? Então embalagens, né, de tudo que é tipo de material que nós consumimos, embalagens plásticas aí provavelmente já devem ter um reajuste de preço. Isso no mercado de fertilizantes acaba sendo muito rápido, assim, essa ascensão dos preços. Eu acho que o mercado de fertilizantes ele é bem interessante porque geralmente o mercado de fertilizantes ele é mais rápido que as notícias, né? Pelo menos para mim. Eu acompanho mais o mercado de fertilizantes, né? Acho que no final de fevereiro, lá, né, no sábado cedo, eu falei, listas de preços suspensas de fertilizantes. Eu falei, tá, não tem lista de preço no sábado, né? Ninguém considera aquela lista que era vigente para a semana no sábado ainda. Eu falei, alguma coisa aconteceu. E aí que eu fui entrar no noticiário e falei, deve ter
ter um ataque no Irã e foi de fato o que aconteceu. E desde então nós vimos os preços subindo significativamente. Para ter uma ideia, hoje, né, nitrogenados, dependendo, obviamente, da fonte, de 30% a pouco mais de 50% de aumento de preço entre antes da guerra e o momento atual. Fosfatados de 20% a 30% de aumento de preço. E potássio, que não tem muito a ver com aquela região, com aquele conflito de 7%, né? Está andando de carona, é o mais barato de todos eles ainda. Felizmente, né, para os nossos cooperados, nós já tínhamos comprado todo o fertilizante, né, para a safra de inverno também. Então, olhamos essas demandas, compramos, garantimos, né, dentro daquilo que é o nosso trabalho, né, de garantir boas condições e também a entrega. Né? Já tínhamos comprado tudo antes, estava tudo fechado, precificado, muito bem. Agora, a expectativa, assim, o que vai acontecer para a próxima safra de verão. Quando nós olhamos hoje, né, talvez por uma rentabilidade de uma soja, do milho para a nossa região aqui, Campos Gerais, a região da Castrolanda, ela já está muito espremida comparado com o que era lá em 2022. E o preço do fertilizante ainda subiu 3 para 4 sacos na soja, né? Considerando se nós considerássemos agora para a próxima safra, e talvez 10, 12 para o milho. Então, quando você agrega isso no custo de produção do produtor, pensando para a próxima safra, 26, 27, puxa, é um impacto significativo. Então, nós estamos olhando com calma, falando que são as opções também para não tomar uma decisão precipitada nesse sentido. Fábio, e atualmente quais são os principais fornecedores de fertilizantes a nível mundo? Nós temos um problema, talvez, geográfico, né, no Brasil, que nós não temos, ou geológico, sei lá como nós podemos chamar isso, né, mas o Brasil é pouco significativo na produção de fertilizantes do mundo. Estimativas são que o Brasil importa 85% do fertilizante que ele consome. No ano passado, a venda para o produtor foi estimada, né, em 49 milhões de toneladas de fertilizantes. É claro que sempre fica algum pouquinho de estoque, mas a maior parte dos fertilizantes o Brasil precisa importar. Então, isso já de cara põe um impacto significativo, né, dessa guerra nos preços que vem para o Brasil. Quando nós olhamos assim, os principais produtores de fertilizantes no mundo, né, pode ser que eu esqueça alguém aqui, né, mas vamos pensar da parte dos nitrogenados. Né? Onde tem petróleo, onde tem gás natural, há produção de fertilizantes nitrogenados, principalmente ureia. Quando nós falamos de sulfato de amônio, que é uma outra fonte nitrogenada, basicamente 100% vem da China. E quando falamos do nitrato de amônio, outra fonte nitrogenada, basicamente 100% vem da Rússia. Então, assim, fechamos nitrogenados. Quando falamos em fósforo, existe o Golfo Árabe, Egito, aquela região que tem rocha fosfática, é uma produção significativa, mas em maior escala nós temos Marrocos e Rússia com a maior produção de fertilizantes fosfatados de alta concentração. Aí eu falo MAP, um 15200, um super triplo. A China também produz fertilizantes fosfatados, mas eles têm uma concentração um pouquinho mais baixa dos fertilizantes, eu não chego no MAP 1152, por exemplo. Mas a China, por exemplo, ela decidiu por questão interna mesmo restringir exportações de fertilizantes para qualquer lugar do mundo. Né? Isso já era uma restrição vigente desde o começo do ano. Era para acabar agora em maio, se não me engano, estenderam isso para agosto. Pelo que se entende assim, não vamos gastar a nossa rocha, vender para o mercado se nós temos dependência disso para os próximos anos. É óbvio que quando nós olhamos nesse mercado fosfatado, se a China entrar nesse mercado, ou decidir entrar, nós temos uma oferta mais acentuada de fertilizantes e isso pode mexer em preços também. O chinês já parou de fazer promoção também de fertilizantes. Né? Ele entrava até anos atrás, ele entrava no mercado e vendia a um desconto maior do que os outros fornecedores, produtores faziam.
Obviamente, nesse sentido, eles se ajustaram ao mercado e hoje, eles entrando no mercado seria mais talvez nós víssemos uma redução de preço por lado da oferta e não por uma pressão de preços deles, né, imposta por eles. E aí nós falamos, né, o último elemento ali, quando nós falamos de potássio, nós temos hoje Canadá, né, que é um grande exportador de potássio, então ele está fora do eixo da guerra. Nós temos a Rússia, que a princípio está fora do eixo da guerra também, né, porque ela exporta pelo norte, e a própria Bielorrússia, aí um pouco Israel, mas é um volume pequeno, nesse caso ela estaria fora do jogo, a Alemanha também com alguns volumes, mas basicamente Canadá, Bielorrússia e Rússia fazem a maior parte do volume para o Brasil. Por característica, né, nós tivemos também nesse mercado de fertilizantes alguns eventos que aconteceram ao longo desse tempo que eu estou sentado na cadeira de responsabilidade aqui, de muitas sanções, restrições que aconteceram, né? Nós tivemos eventos em que, por exemplo, a América do Norte, Estados Unidos, protegeram o mercado deles, colocaram sobre tarifas em produtos fosfatados, né? De algumas origens específicas. Na época, eu falo assim, puxa, então o preço vai subir, porque eram tarifas tipo 20% ou mais. E não, o pessoal simplesmente direcionou o fertilizante para o Brasil. Foi quando a gente realmente teve um acesso aos preços de fertilizantes fosfatados muito baixo. Tivemos também, né, 2021, se não estou enganado, a restrição, né, o embargo, que eu posso chamar assim, talvez dos Estados Unidos, da União Europeia para a Bielorrússia, né? Então, eles não conseguiam mais exportar potássio naquela época. Existe já uma restrição de longo prazo, né, dos Estados Unidos com o Irã. E, por outro lado, né, o Brasil nunca teve essas inimizades, né, e, de certa maneira, acabou sendo sempre um polo de recepção de fertilizantes por parte desses países, mesmo sancionados, às vezes, por algum outro país. É claro que não é uma manobra direta, não é uma operação direta que você consegue fazer, às vezes tem que fazer alguns ajustes, né, de troca de notas em outros lugares, mas o Irã até recentemente era um dos grandes exportadores de ureia para o Brasil, né, seja o Irã direto ou através de algum outro país do Golfo. Dentro da conjuntura, ainda falando do mercado de fertilizantes atual, né, o Brasil, nesse momento, nós estamos em uma fase em que é uma entre-safra, né, nós terminamos a safrinha, a demanda de safrinha foi elevada novamente. O inverno é pouco representativo no contexto do Brasil, né? Mesmo que para nós trigo e cevada sejam super importantes, né? Mas isso não é a realidade no Brasil. Então, os olhos de todos os fornecedores, produtores ou traders de fertilizantes estão olhando outros mercados, né? O hemisfério norte, Estados Unidos, Europa, Austrália, né? Outros países que estão com demanda alta de fertilizantes agora. E eles, né, impressionantemente, eles pagavam mais caro do que o Brasil. Eles já pagavam mais caro, independente de ter guerra ou não. E aí quando você fala assim, eu tenho um produto, vou vender barato no Brasil, vou vender mais caro para outro lugar. Vou vender mais caro em outro lugar. E o Brasil ainda, né, naquele momento assim, poxa, não preciso comprar, temos taxas de juros elevadas, então se eu tiver que pagar agora, carregar até 30 do 4 de 27, por exemplo, é um custo absurdo. E isso fez com que esse mercado fosse totalmente direcionado para essas regiões. O que pode acontecer, né, é que, uma vez que essa demanda, né, norte-americana acabe, né, que provavelmente deve ser agora em abril, porque importou, não importou, não dá tempo mais, né, considerando o plantio agora em abril e maio. Esse fertilizante, essa demanda reduz e deve... eu espero que isso aconteça, que comece a sobrar um pouco mais de produto nesses produtores, e eles também vão chegar alguma hora, assim, agora é a vez, talvez, o grande importador é o Brasil, agora é a vez do Brasil comprar. E aí uma questão de tempo, né? Obviamente, nós temos a questão do conflito ainda, mas a oferta provavelmente seria direcionada para o Brasil. E aí é uma questão de falar, puxa, quanto tempo eu consigo aguentar tendo fertilizante estocado sem vender? Né? Quanto tempo o produtor, cooperativa, revenda, indústria de fertilizantes nacional aqui consegue esperar sem vender fertilizantes também, porque nós estamos falando em abril, mas
entregas de fertilizantes não podem demorar tanto assim, né? Nós estamos numa região que está muito próxima do porto, é fácil ir e voltar no mesmo dia ao porto de Paranaguá. Mas pegar outras regiões, Cerrado, norte do país, isso já é uma logística um pouco mais complexa. Então, uma questão de ajuste, talvez temporal, aí para que esse mercado tenha alguma movimentação. Obviamente, a gente espera que isso seja para baixo, né? Certo. Fábio, e hoje qual que é a cultura que mais está puxando a demanda de insumos? Acho que a principal cultura no Brasil como um todo é soja. É a soja mesmo? Continua sendo soja. Milho, principalmente segunda safra. Uhum. E eu não sei precisar em números, né? Mas cana, café, outras culturas com uma demanda bastante expressiva. Uhum. É claro que quando a gente fala de fertilizantes, né, o fertilizante no milho é muito mais significativo, no milho safra principalmente, do que numa soja. Mas são essas as principais culturas demandantes. Dentro desse cenário atual, Fábio, você acha que existe a possibilidade de falta de fertilizantes ou o impacto realmente maior é o preço atualmente? É uma boa pergunta. Assim, hoje existem alguns fatos que aconteceram nas últimas semanas, né? Lembrando que tá todo mundo falando da guerra do Irã, mas a Ucrânia e a Rússia não se entenderam até hoje. Sim. E aparentemente, ou pelo que se sabe, algumas fábricas de produção, né, de enxofre ou indústrias de petrolíferas da Rússia ainda foram atacadas nas últimas semanas pela própria Ucrânia. Então, existe, claro, um problema estrutural de que, mesmo que o conflito termine hoje ou amanhã, né, ou termine imediatamente, existe uma necessidade de reconstrução de algumas indústrias, fábricas que precisa acontecer. Mas eu acho que, considerando o Brasil, né, a demanda, a oferta, não há problema de falta de produto. A maior preocupação, né, daqui a algumas semanas ou um mês, vai ser logística de fato, né, porque nós temos que considerar que talvez a fonte mais próxima de fertilizantes nossa seja, por exemplo, Marrocos, e o produto chega aqui em 20 e poucos dias. Ok, chega no porto. Né? Se não tivermos fila no porto, descarrega e estaria pronto para ser embegado. Quando você pega uma origem já China, né, isso já pode ser 90 dias. Né? Então, existe um tempo maior aí para que as coisas aconteçam. Nós ainda, apesar de eu acho que algumas melhorias estruturais que nós tivemos no porto, nós ainda temos déficit, né, de descarga, de carga de produtos. E acho que mesmo no ano passado nós ainda tivemos navios esperando quase 40 dias para poder descarregar. Isso é um problema também. Uma que você não recebe o fertilizante e ele fica geralmente $1 mais caro por dia que ele está esperando lá. E isso 40 dias é dinheiro pra caramba. Então, essa dependência do porto pode dizer que ainda é um risco para nós? Sim. Pode gargalo. ser um gargalo. Uhum. E hoje, pegando até essa questão de frete, estão tendo desvios de rotas, né, uma distância maior, tempo de espera de porto, tudo isso impacta diretamente no frete, né? Então, isso do fertilizante, né? Como um todo, né? O frete desde a origem até o porto, né? E agora também o aumento do diesel, né? Do porto até o produtor. Você tem ideia, assim, Fábio, hoje de uma representatividade de percentual do valor do frete? O que ele impacta no fertilizante hoje? Aqui para nossa região, provavelmente isso gira em torno de 5%, 6%, né? O custo do frete, considerando todas as regiões da Castrolanda. É claro que aí tem coisas que eu não consigo explicar, né? Mas certo. A tabela de frete mínimo, o preço do diesel subindo, né? Então, existe um impacto aí direto nessa conta. Então, Fábio, pensando em demanda agora para essa safra de inverno 26, como que está o nosso posicionamento de estoque, né? Estamos tudo ok? Estamos garantidos? O produtor pode ficar despreocupado? Como eu comentei antes, na questão dos fertilizantes, nós já tínhamos adquirido tudo antes da guerra, do conflito, então está ok.
confortável, já entregamos uma parte, estamos com o agendamento de entrega do restante aqui, né, ao longo das próximas semanas. E da parte de defensivos também tudo adquirido, praticamente tudo em casa também. Obviamente não recebemos tudo por questão de custo mesmo, né? Então é planejado, calendarizado esses recebimentos. Então acho que o diferencial mesmo, né, Fábio, seria esse planejamento mesmo, até por parte da assistência técnica, do produtor, antecipado, né? Porque a gente não sabe os eventos futuros que podem trazer um impacto hoje, né, no mercado de insumos. Eu entendo que é muito difícil para o produtor, né, fazer um planejamento antecipado, né? Nós planejamos, por exemplo, o inverno em janeiro e fevereiro. Muitos produtores ainda estavam plantando safrinha, ou recém-colhido safra, plantando safrinha e já tendo que pensar no próximo inverno. Isso é desafiador para o produtor, para o consultor. Tanto que nós vimos, né, no ano passado, estamos vendo agora ainda alguns aumentos de áreas de inverno, algumas migrações, né? Ele fala assim, puxa, agora eu consegui entender o que sobrou no caixa da última safra, eu vou planejar o próximo inverno. E quando nós olhamos agora a safra 26, 27, né? Obviamente nós vamos iniciar esse planejamento logo, né? Temos um calendário já praticamente definido para fazer esse planejamento. Mas o que eu queria também comunicar é que, né, com nós como área, como nossa responsabilidade, estamos olhando isso, né? Sim. Então, assim, puxa, o mercado de algum defensivo específico está muito favorável agora. Vou comprar o ano. Então, independente de quando acontecer esse planejamento, a cooperativa vai estar comprada, né, e estrategicamente posicionada. Então, inclusive, na parte de defensivos, nós já tomamos posições bastante significativas, né, de compras daqueles produtos que talvez mais comoditizados, né, que tem um custo significativo para o produtor, de certa maneira, por hectare, e que são muito sensíveis a variações de preço, né? Eu comentei antes, o petróleo impacta embalagens, vai impactar frete de defensivos também, né? Então, nós falamos muito de fertilizantes, que fertilizantes subiram, fertilizantes sobe. A partir do início da guerra, fertilizante sobe. Né? Nós tivemos semanas aí que as listas de preços fertilizantes atualizaram 4 vezes por dia. Tem empresas que não têm lista de preços fertilizantes. Então, eu falei, eu quero comprar. Falando, tá, pera lá, o que você quer comprar? Tá tudo, o pessoal, inclusive, em certas maneiras, está desconfortável para vender. No defensivos estava um pouco mais estável, tá? Até final de março ou meados de março, e agora a guerra também está começando a impactar defensivos. Você fala, pera lá, meu custo de produção é um pouco mais alto, tem derivados de petróleo, né, na produção, na embalagem, no frete, eu preciso reajustar alguns preços. Então, isso também já está acontecendo para algumas matérias-primas, alguns ativos, mas nós estamos monitorando e tomando as decisões de compra conforme é possível, né, com base nesse histórico. Certo. E entrando um pouco nessa questão de agroquímicos, né, de uma forma em geral, né? Pode explicar um pouco para nós, né? Você contou quais são os principais fornecedores hoje né, das matérias-primas, de fertilizantes do mundo, né? E no químico hoje, como funciona isso, Fábio? O Brasil consegue ser autossustentável, né? Ou a gente depende ainda do restante do mundo? Para falar a verdade, Antônio, eu não sei de um produto que nós produzimos integralmente dentro do Brasil, ou quando nós falamos de agroquímicos. A indústria que mais se organizou, isso é bem recente mesmo, a indústria que mais se organizou para atender químicos é a própria China. Então, nós vemos todas as grandes multinacionais, alemãs, americanas, ou o que for, buscando ativos na China, né? Alguns formulando lá, trazendo o produto pronto, e alguns só pegando o princípio ativo e o que for necessário e formula aqui no Brasil. Então, quando nós falamos puxa, tal empresa tem uma fábrica no Brasil, ela tem, mas ela importa tudo, só formula aqui, né? Faz a sua receita do produto final aqui. Certo. Então, de maneira geral, existe ainda uma parte do glifosato, que acho que é produzido nos Estados Unidos, né? Pela própria Bayer. Existem alguns ativos, alguns produtos sendo produzidos ainda na Europa, mas a maior parte já está entre Índia e China nesse contexto.
E o mercado de defensivos também, ele se dividiu, né, em relação a número de fornecedores também. Existiam muitas empresas que eram fornecedoras de ativos para as grandes multinacionais, e eles olharam o mercado do Brasil e falaram, pera lá, praticamente o maior mercado de defensivos do mundo. Eu falei, por que eu não estou atuando na ponta? Né? E foi nesse sentido que nós vimos também muitas empresas menores vindo aqui, ofertando produtos, né, após patente, nesse caso, diretamente para o produtor, para cooperativas ou revendas, vamos colocar assim. Então, também foi um mercado que se pulverizou, com muitos registros acontecendo e colocou muita pressão também, né, em nós, de certa maneira. A Fundação ABC, eu acho que sentiu isso também. E nas próprias empresas de pesquisa e desenvolvimento. Falei, poxa, pera lá, um glifosato de uma empresa de pesquisa e desenvolvimento custa X e outro custa X menos tantos por cento. Por que no geral, é só glifosato? Por que eu vou pagar mais caro um produto, né, talvez tradicional contra um novo que está sendo importado aqui? Então, colocou na ótica de todo mundo, falei, tá, ótimo, custo, precisamos ser mais eficientes, assim como eu comentei lá, de nós mesmos precisamos tornar mais eficientes, as próprias empresas olharam para isso, né, as empresas tradicionais, e se organizaram também para atender essas demandas. Muitas empresas saíram de mercados que eram pouco rentáveis para eles, né? Então, grandes multinacionais falaram assim, puxa, esse mercado eu não participo. Eu falei, por que eu sempre comprei esse produto, essa marca? Eu falei, não traz rentabilidade. Aí ele sai, no outro ano, fala, puxa, mas se eu não vender esse, o meu faturamento é muito pequeno. Então, volta a colocar esse produto no portfólio. Mas é uma reorganização bastante interessante também. O cuidado que nós temos, olhando isso, é que o próprio Ministério da Agricultura, ele não tem como atestar tudo que está um produto que vem formulado, né, no galãozinho pronto, que vem direto de qualquer país de origem, venha para o Brasil. Então, ele consegue atestar lá, fala assim, eu tenho um ativo 500 gramas por litro. Ele vai dizer assim, ok, existe o ativo, 500 gramas por litro. Mas e os outros 50%? O que tem nesses 50%? E quando nós compramos, né, nós falamos assim, eu pago, o preço é pelo 50% do ativo e o restante não me importa, teoricamente. Porque o restante, nós vimos muito claramente que existe que o restante, às vezes, é o mais importante, não é só o ativo, né? Se o produto é absorvido rápido, se ele tem uma função espalhante, se ele é compatível com outros produtos dentro que são aplicados juntos, eventualmente, né? Se há condições específicas, puxa, esse funciona só com sol a pino. Nós estamos em Castro, por exemplo, não tem sol todo dia, né? E aí nós começamos a perceber eficácias diferentes disso, né? A própria fundação atesta isso. Nós queremos entregar segurança e conveniência. Segurança também é entregar um produto que ele sabe que na condição que ele aplicar, ele vai funcionar. Então, nós fomos um pouco mais conservadores nesse sentido de comprar qualquer produto desse que tenha o ativo ao menor preço, porque, às vezes, 50 centavos, R$1 ou 5, né, para um produto que não funciona, aquele custo por hectare fica muito mais caro do que a economia que foi gerada no produto. Então, também foi uma das visões, das perspectivas que nós colocamos para alguns fornecedores. Falei assim, pera lá, eu quero participar desse mercado com vocês, porque eu preciso entregar produto de qualidade para o nosso produtor. Obviamente que nós vamos brigar por preço sempre, né? Mas nós entendemos também que não existe, que existem limites, né, de segurança nesse sentido também. Ou seja, o fator técnico ainda é o fator técnico ainda acaba definindo, né? Nós temos discutido isso, né, com a própria Fundação ABC, com a equipe técnica. Eu falei, gente, tem essa lista de produtos aqui, o que vocês acham? Não, esse aqui eu não tenho segurança. Então, Castrolanda, né, se isso é consenso, nós não vamos entrar nesse mercado. Ou, eventualmente, né, uma parte, não, para uma cultura específica ou não, mas é uma decisão que nós tomamos tecnicamente em conjunto com todos os agrônomos. Né? Legal. Fábio, você mesmo aí trabalhou anos no campo, agora está à frente, né,
mercado de insumos. A gente sabe que as tecnologias no campo estão avançando e estão trazendo novas rentabilidades. Essa safra, inclusive, o pessoal, né, a gente tem ouvido relatos aí de ótimas produções, enfim. Existe algum produto hoje que está ganhando mais espaço no mercado com relação à demanda do produtor ou não? Ou até mesmo complementando, né, o que a Bruna perguntou, o nosso produtor, o perfil do nosso produtor, ele tem sido também mais conservador ou ele tem buscado inovações junto a produtos de uma forma em geral? Eu acho que o perfil do produtor típico da Castrolanda, ele é bastante inovador sempre. Mas Certo. ele não é o inovador, talvez, da primeira linha, da linha de frente, né? Ele também tem esse ceticismo a falar assim, pera lá, eu não vou investir em algo que eu não sei se dá retorno, né? Às vezes isso é possível em algumas partes, mas geralmente você fala, tá, pera lá, deixa eu ir com calma com novas tecnologias. Mas o nosso produtor, o produtor da Castrolanda, ele é muito técnico. E ele olha o negócio dele como um investidor mesmo, né? Precisa ter rentabilidade, precisa ter retorno daquilo que faz. Então, eu poucas vezes vi, ou eu acho que, talvez eu tenha visto lá quando os fertilizantes subiram muito lá em 2022, o pessoal reduzia a adubação. Geralmente é bica corrida no fertilizantes. Quando nós tomamos a decisão, né? Nós falamos, puxa, pera lá, o que eu posso economizar depois que eu decidi plantar? Plantei, coloquei semente, coloquei fertilizante. Uma boa parte do meu custo já está lá. Agora eu vou deixar de cuidar? Não, vou controlar plantas daninhas, pragas, doenças, da melhor maneira possível. Também olhando o lado técnico, segurança e custo-benefício de tudo aquilo. Então, o que é um movimento hoje, né, quando nós falamos de produtividades, daquilo que está sendo colocado no campo, né, o básico nós já fazemos muito bem feito há muito tempo. Nós estamos olhando hoje, talvez, macronutrientes secundários, né, não só o NPK, olhando enxofre, olhando cálcio, olhando magnésio, olhando adubação, talvez, de micronutrientes, seja no fertilizante ou de maneira aplicada via foliar depois. Então, é um mercado que tem crescido, olhando o detalhe, né? Falei, puxa, uma cultura precisa mais de boro, outra se beneficia de zinco ou cobre, o que for. Né? Então, também é um movimento que está acontecendo. É claro que não é um uso aleatório. Né? Ele sempre técnico fala, puxa, isso aqui faz sentido. Eu preciso, para continuar colhendo 100 sacos de soja por hectare, eu preciso olhar o NPK, mas eu preciso também complementar com os micronutrientes. Então, é um mercado que, sim, ele também cresce dentro do nosso negócio. Existe também um mercado de biológicos, de controle de reguladores ou desse tipo de produtos, que é um mercado vultuoso, vamos dizer assim, no Brasil, né? Então, tem muitas empresas, tem muitas marcas, tem muitos produtos aparecendo todo ano. E o nosso produtor sempre foi, nesse caso, ele foi mais conservador, né? Então, nós provavelmente não estamos no mesmo patamar de adoção do que o mercado, mas muito pelo perfil de falar, pá, pera lá, deixa eu ver se isso faz sentido. Aplica uma área, um solubilizador de fósforo, algum controle de insetos ou né, outras pragas, eventualmente doença, faz um manejo complementar e aí avalia. E a gente tem tido uma evolução também significativa, talvez não na velocidade que o mercado teve alguns anos atrás, mas de adoção, né, dessa linha de biológicos dentro da cooperativa por parte dos cooperados. E você acha que existe hoje alguma coisa que talvez seja importante dentro do mercado de insumos que talvez o produtor não esteja enxergando? Eu acho que dentro do mercado de insumos, né, quando nós falamos de produtos em si, não. Hoje é tudo muito transparente, assim. Ele tem acesso a todas as informações que ele precisa. Eu acredito que sim. Que sim. Eu acho que as tecnologias que são novas, né, seja da fundação, seja via técnico, via cooperativa, aos produtos que estão disponíveis no mercado, eu acho que é a nossa função também, né, junto com a fundação, prospectar tudo que há de tecnologia, né, dentro desse negócio. E aí cabe a ele a adoção disso ou não. É óbvio que
pontos para serem olhados sempre existem, né? Falei, puxa, será que eu já estou fazendo o básico bem feito? Né? Será que eu não preciso fazer uma correção de adubação ou de correção do solo, de pH do solo? Né? Talvez em partes do meu talhão, usar eventualmente uma agricultura de precisão para isso também, para também otimizar todos aqueles recursos, né? Como a gente já falou antes, os recursos estão caros, então quanto mais a gente otimizar e customizar isso, né? Cada um com o conhecimento da sua realidade, com certeza isso deve trazer resultado lá na linha final. Certo. Fábio, fechando até esse tema, né, dentro desse cenário hoje de fertilizantes e agroquímicos, né? O que o produtor mais tem levado em conta para a tomada de decisão? A minha percepção é que a tomada de decisão é sempre sobre rentabilidade e segurança, né? Talvez não nessa ordem, né? Porque também ser agricultor é ser resiliente, é ser consistente e persistir, né? A longo prazo aí. Então, existem, claro, vieses técnicos, né? Mas tem anos que, eventualmente, você fala assim, puxa, eu não consigo ser somente técnico aqui porque o técnico não tá me trazendo renda. Então, vou abrir mão, talvez, de uma cultura para plantar outra que me dê um pouco mais de segurança, estabilidade e rentabilidade para esse ciclo, né? Essa é a minha percepção sobre esse assunto. Não sei se estou totalmente correto. Sim, tá certo. E, assim, hoje, com relação a diferenciais da área de insumos, né? O que nós teríamos hoje como diferencial, né, a ofertar ao nosso produtor? Acho que dos diferenciais, né, o que é o grande ponto, o grande valor do nosso trabalho, né, é esse planejamento que nós praticamente já fazemos para o produtor, né, realmente de comprar os insumos, colocar eles, né, dentro da cooperativa na hora certa, lugar certo. Ainda nós temos um portfólio bastante significativo, né, que ele já reduziu de certa maneira, mas ainda atende a todas as demandas. Nós estamos trabalhando todo dia lá, falando assim, puxa, que o produto esteja, né, onde precisa estar. Na parte de fertilizantes, né, isso talvez seja um tema para outro momento, né, mas a garantia de qualidade, rastreamento que nós fazemos de cargas, amostragem, laudo sobre os fertilizantes, então, receber de fato um produto, né, que é o produto que você comprou a um preço justo e que performe da maneira que você espere de fato. Vou só puxar um assunto, fugindo um pouco do mercado, né, do cenário. E o Tocantins, né? Muita gente está curioso com o Tocantins. Você comentou que a sua área já está atuando no Tocantins, né? Nós tivemos no episódio anterior também, no primeiro episódio, né, Tatiane, falando, né, sobre a construção da unidade de Colinas, que ela, né, estará operando já para essa safra 26-27. Como que está hoje esse planejamento para o Tocantins, né, junto à Castrolanda? Em relação ao mercado de Tocantins, né? Hoje, como eu comentei antes, a nossa área, a nossa equipe né, ainda está responsável pela condução do negócio de insumos dentro da área de Tocantins. Nós já fizemos algumas rodadas lá, homologando o fornecedor de fertilizantes também, né, que é um processo padrão dentro da Castrolanda para dizer assim, ó, com quem que eu estou comprando ou o quê, né? E já atendemos, né, essas duas últimas safras de verão, atendemos nossos cooperados que estão lá com os insumos que eles tinham demandado. Já fizemos rodada com o pessoal das empresas de defensivos, né, e, obviamente, há um processo de estruturação ainda, né, mas acho que já está muito consolidado, assim como nós vamos atender os produtores lá. A expectativa é que agora, metade do ano, né, 2026, nós já tenhamos um armazém também disponível para armazenar alguns produtos, senão isso vai facilitar bastante a logística para os nossos cooperados lá e facilitar também essa transação com os nossos fornecedores, né, em todos esses processos aí. Fábio, então, realmente o assunto mercado de insumos, né, ele é bastante extenso. Acho que teríamos assunto para realmente bem mais tempo, né, do que nós estamos aqui, mas como uma mensagem final, um recado ao nosso produtor, você teria algo
a deixar aí para nós, por favor? Talvez o recado para o nosso cooperado como um todo, né? Passar essa segurança, né, para ele, que nós, como área comercial, nós estamos extremamente preocupados, né, com a rentabilidade deles, né, buscando, de fato, dentro de todo esse contexto, né, a melhor opção para o cooperado sempre, né, e buscar essa segurança, né, dele ter o produto certo, lugar certo, produto bom, e a conveniência de ir lá na cooperativa, né, buscar o produto quando realmente precisar. E também convidar, né, os nossos cooperados, né, nós temos uma série de eventos para acontecer nas próximas semanas também, eles ainda serão divulgados pelos canais oficiais da Castrolana, onde talvez nós vamos abordar esses temas com um pouco mais de profundidade, obviamente mais atualizados até com os eventos que vão ocorrer até então, e obviamente tentar direcionar o produtor na sua tomada de decisão também. É uma decisão compartilhada, né? Isso aí. Certo. Tanto da Castrolana como Então, em breve serão divulgados conexões agrícolas, isso? Correto. Elas ocorrem durante o ano, né? Então, são várias durante o ano. Exatamente. 2 ou 3. São 3, né? 3. Os que teremos em Castro, Piraí do Sul e Itaberá. Itaberá. Isso, né? Uhum. Tá bem. Então fica o convite também aos nossos produtores, nossos cooperados. Fábio, então, agradecer aí, né, por esse momento de aprendizado aqui para nós. Vamos agradecer por você disponibilizar aí todo esse tempo e todo esse conhecimento, né, ao nosso produtor e ao nosso telespectador. Obrigada, Fábio, por aceitar o nosso convite, trazer aí informações bem importantes para nós e para quem está nos ouvindo. Também agradecer quem esteve conosco nesse tempo e continuar aí seguindo os próximos episódios, né, Antônio? Exatamente. Então assim encerramos, né, mais um episódio do Conecta Agro. Né? Se você gostou, segue, curte, compartilha e acompanhe que em breve teremos mais episódios. Até mais! Até a próxima!